provocados pelo desrespeito à lei de Deus. E o primeiro desses princípios que é quebrado é o reconhecimento da propriedade privada. Você não compreender que Deus deu a um determinada porção de propriedade e a outro deu outra. Quando você não compreende isso, você não aceita a providência de Deus. Você não se contenta com o que tem e inveja o que é do outro. Além disso, você começa a desejar aquilo que Deus não lhe deu, quebrando também o 10º mandamento. Então, o reconhecimento da propriedade privada é algo extremamente necessário para que nós não entremos em grandes crises econômicas, nem do ponto de vista privado, nem do ponto de vista coletivo. Hoje nós vamos tentar ver mais alguns outros princípios. O texto nos traz, são 10, se eu não me engano, isso, são 10 princípios, nós vimos apenas o primeiro. Para vermos o segundo, que fala sobre o sucesso vocacional e financeiro, que vem através do trabalho árduo e da competência, abram comigo em Provérbios capítulo 6, versos 6 a 11. Provérbios 6, versos 6 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como um meliante, e a tua necessidade como um homem armado. Amém. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti o privilégio de servirmos ao Senhor com culto público. Esperamos que o Senhor tenha nos aceito em Cristo e que agora, pelo mesmo Espírito, o Senhor nos conduza ao aprendizado desses princípios tão valorosos, Senhor Deus, para as nossas vidas, que irão trazer benefícios não apenas para a vida financeira nessa terra, mas também que nos ensinarão princípios eternos. Nós te oramos pedindo a tua bênção sobre esta aula, no nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Uma coisa é certa: quem acorda cedo e trabalha duro, cresce. É uma lei da vida, uma lei que procede do próprio Deus. Quem acorda cedo e trabalha duro, cresce. Evidentemente, trabalhar duro não quer dizer trabalhar pesado, não, com serviços que sejam manuais, serviços que sejam braçais. Mas trabalhar duro, trabalhar bem, trabalhar de uma forma em que você se esforça. É isso que traz grandes benefícios e grandes resultados. Você que acha que trabalhar pouco vai resolver, não está olhando para a formiga, como nos ensina o livro de Provérbios. O sábio Salomão diz: olha para a formiga, aprende com ela, ela é menor do que você, ela não tem os recursos que você tem, ela não tem a instrução na palavra que nós temos, e mesmo assim ela trabalha duro. Ele diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. O preguiçoso é menos sábio do que uma formiga. Veja só, uma pessoa preguiçosa é menos sábia do que uma formiga, porque a formiga, sendo quem ela é, todos os dias trabalha, e trabalha duro e bem. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ou seja, ela, quando tudo vai bem, está trabalhando. E ela trabalha de uma forma tal que ela é previdente. Ela está trabalhando no verão pensando no inverno, já se precavendo dos dias difíceis. E o preguiçoso, verso 9: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados.
A Bíblia não tem, em momento nenhum, respeito pelo preguiçoso. A Bíblia não faz nenhum tipo de eufemismo para tratar o preguiçoso. Mas nós temos muito respeito por quem não merece respeito. Isso é impressionante. Há pouco tempo estava se discutindo no Brasil uma nova jornada de trabalho. Nós trabalhamos 6x1, não é isso? E a proposta era que você trabalhasse, aliás, era 8 horas, né? São 8 horas semanais, e a proposta é que todo mundo trabalhasse 6 horas, não é isso? 6 horas. Quer dizer, a ideia é que, né, qual é a proposta? Você vai trabalhar 6 horas, logo o teu patrão não vai ter todo o serviço completo. O que é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que contratar outra pessoa. Isso vai ser bom para quem já trabalha, porque aquele que trabalha vai trabalhar menos, vai ter mais tempo com a família. Isso são pessoas que defendem, geralmente, o aborto, né? São contra a família como o Senhor propôs, eles são a favor de eutanásia. Esse mesmo povo aí está preocupado com a família. Vocês vão ficar mais tempo com a família, o patrão vai ter que contratar um outro funcionário para que aquelas horas que não foram cumpridas sejam cumpridas por outra pessoa. Assim, a economia vai se rearranjar e nós não teremos desemprego. Me diga uma coisa, alguém acha que isso faz sentido? Isso faz sentido? Por que não faz sentido? Hã? Na prática, a teoria é outra, né? É o seguinte, ninguém trabalha 8 horas, em primeiro lugar. Ninguém, nenhum funcionário trabalha 8 horas. Há muita dispersão no trabalho. E existem muitos dispersadores de tempo no trabalho atual. Por exemplo, você trabalha hoje com o computador está ligado à internet, a internet tem um mundo de informações, você tem outras pessoas trabalhando na sua sala, começa uma conversa, a conversa já distraiu, chega um assunto, vou pesquisar. Você já estava conversando, disperso. Você para pesquisar uma bobagem, você já parou de trabalhar. Vão embora aí 10, 15 minutos. Aí você para tomar um cafezinho. Aí alguém manda uma mensagem no WhatsApp. Aí sua mãe teve um problema em casa. Aí passou alguém e tirou sua atenção. Quando você juntar tudo isso, no final das contas, você trabalhou ali 2 horas. Focado mesmo, 2 horas. Então, se produz muito pouco. O brasileiro, ele tem uma capacidade produtiva, né, menor do que a maioria dos países desenvolvidos. O brasileiro se dispersa demais. Até para a nossa cultura, né? A nossa cultura é de conversar demais, é abrir demais a vida particular. Então, você já tem um nível de concentração baixo, consequentemente, uma produtividade baixa, e em 8 horas, você deve ter trabalhado aí, de verdade mesmo, umas 2 horas. O resto é enrolação. Ou distrações, vamos colocar
nesses termos: enrolação ou distrações. É o cafezinho, é o passeio, é o banheiro, é a mensagem do WhatsApp. Assim que acontece. O fato é esse, certo? Nós não conseguimos trabalhar aquelas horas que estão acordadas. Ou seja, a empresa já paga por um valor que não é o tempo que vai ser demandado do funcionário. E com 8 horas já é assim. Você reduz isso 2 horas a menos, então a produtividade vai ser ainda menor. Ainda menos tempo trabalhando focado. Isso gera custos para a empresa, porque a empresa vai necessariamente ter que ter um quadro maior. Esses custos, preste atenção, empresário não paga imposto. Empresário não paga imposto. Empresário não paga encargo social. Quem paga é o cliente. Porque você repassa tudo isso aí para o preço para o cliente. Então, no final das contas, quem é que vai pagar a conta de 2 horas a menos? O trabalhador. Porque tudo que ele for comprar, ele vai comprar com 2 horas a mais de que aquele funcionário da empresa que presta o serviço ou está vendendo um produto teve que pagar. Então, no final das contas, meu amigo, quem vai pagar é você. Fala, prefeito. Eu ia falar isso usando as palavras do presidente Lula. Está caro, não compre. Ou seja, não é resolva o problema, é não compre. E por que está caro? Quem foi que provocou a carestia? Gastos desordenados do governo. Leis e mais leis, direitos e mais direitos. Chega uma hora que acontece o que o prefeito acabou de falar. Você não tem condição de comprar. Ficou tão caro, tão caro, tão caro, que você não tem mais acesso aos bens de consumo. E o que é que acontece agora? O efeito rebote. Consequentemente, o empresário não tem como pagar as contas, certo? A venda dele diminuiu, ele não tem como pagar as contas, não tem para que ter aquele monte de funcionário. Não tendo os funcionários, ele vai fazer o quê? Vai demitir. E tudo aquilo que foi feito para provocar um aumento no número de empregados, aumenta o quê? Aumenta o desemprego. É carestia e desemprego. Porque são fórmulas mágicas para resolver problemas que não se resolvem assim. Como é que se resolve o problema da carestia? Produção. Quanto maior for a produtividade, quanto mais liberdade os nossos empresários tiverem, quanto menos o peso do Estado no pescoço do empresário, mais ele produz barato. Porque, ao contrário do que pensam os esquerdistas e aqueles que têm uma mente esquerdista, o empresário nenhum quer vender caro. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Empresário nenhum quer vender caro. Vou lhe explicar em que termos eu estou falando. Caro aos olhos de quem compra. Para você comprar um relógio que vai dar as horas, você compra um relógio lá na feira central de R$5, R$10, sei lá, um valor irrisório, usado, segunda mão, vai dar as horas. Ou você compra um Rolex de R$150 mil. Os dois funcionam para a mesma coisa. Mas, às vezes, o relógio de R$10 pode ser percebido um produto caro para quem está comprando. E o de 150 mil ser um bom negócio, um bom custo-benefício. Porque está nos olhos de quem compra, não é nos olhos de quem vende. Então, caro ou barato, eu me refiro nesse sentido. Nenhum empresário que vende, por exemplo, uma mercadoria que é para pessoas de baixa renda, quer vender caro. Ele quer vender num preço que caiba no bolso do sujeito.
Porque se for caro, se o cliente achar caro de verdade, ao ponto de não conseguir pagar, ele não vai vender. Então você quer vender no valor mais caro possível, porque é justo. O mais caro possível é regulado não pelo Estado, nem pelo empresário, mas pelo mercado. É o teu cliente que vai comprar ou não o que você está oferecendo. Caro ou barato é em relação ao que ele pode ou não pode pagar e o que ele está ou não disposto a pagar daquilo que você entrega. Então, empresário nenhum quer vender caro. Todo mundo quer vender num valor que cabe no bolso do seu cliente e, ao mesmo tempo, lhe traga lucro. Certo? Então, ninguém quer vender caro. Quando essas coisas são feitas, esses estímulos loucos, né, à economia, no final das contas, sempre quem paga é o trabalhador, não é o empresário. O empresário, às vezes, sofre, mas o empresário se vira. Agora, o trabalhador que perdeu o emprego, ele não tem o que fazer mais, não. Se houver uma crise de emprego, um empresário, ele monta outro negócio, ele diminui o dele, ele tem o que fazer. Agora, o trabalhador não tem de onde tirar a sua renda. Então, se você se sentiu, né, não parou para pensar bem quando essa proposta saiu e você se sentiu tentado, eita, que coisa boa, você ia trabalhar 6 horas agora. O final disso é desemprego e carestia. O final é desemprego e carestia. O texto diz assim: o sucesso vocacional e financeiro vem através do trabalho árduo e de competência. Trabalho árduo e competência. Eu comecei a falar, acabei saindo do tema que eu queria tratar. Não é só trabalhar duro. Primeiro, não é trabalho braçal, trabalhar duro, mas não é só trabalhar duro, é trabalhar com competência, trabalhar de maneira inteligente. Certo? Eu não acredito verdadeiramente que trabalhar com a inteligência, se eu trabalho muito inteligente, eu trabalho 3 horas por dia. Não tem como, você não vai crescer trabalhando 3 horas por dia, você vai ficar rico trabalhando 3 horas por dia, é impossível. É impossível. Se for uma coisa justa, lícita, você não vai ganhar. Então, para ganhar, para crescer, você tem que trabalhar muito. As pessoas mais ricas do mundo, elas trabalham e trabalham muito. A grande questão é que você, às vezes, olha para elas e vocês acham que elas não estão trabalhando. Porque um grande empresário, ele pode estar trabalhando, almoçando no restaurante mais caro de Campina Grande. E ali ser o trabalho dele. Por quê? Ele marcou uma reunião de negócios com um cliente específico. E ele sabe que aquele ambiente do restaurante, ele está, em primeiro lugar, ganhando tempo, porque ele está aproveitando o horário que seria de almoço para resolver negócios, otimizando o tempo dele, e ele está melhorando o ambiente do negócio. É totalmente diferente sentar no escritório e resolver uma questão de negócio com o seu cliente, e outra é você no restaurante conversando e ali no meio você fazer negócio. Então, você olha e pensa que ele está se divertindo, quando, na verdade, ele está trabalhando. Trabalhar duro não é trabalhar puxando carroça de burro, porque jumento nenhum ficou rico puxando carroça de burro. Quem ganha o dinheiro é o dono da carroça de burro, que vai em cima sentado. Ou seja, todas as formas de ganhar dinheiro, elas tendem a ser as que têm menos trabalho braçal e mais trabalho intelectual, mais trabalho humano. Existe um medo atual, que já é uma segunda geração de um medo anterior, que é o medo de perder o emprego para a inteligência artificial. Não tem essa história agora, né? Todo mundo com medo de perder o emprego para a IA. E já começam alguns políticos quererem limitar as ações de uma inteligência artificial. Isso já aconteceu lá atrás, quando as máquinas, os computadores foram lançados e o pessoal achava que ia perder emprego para o computador. Sabe quem é que vai perder emprego para um IA?
Hã? Quem não quer usar, quem, quem exerce um trabalho desumano. Quem executa trabalhos que não são trabalhos humanos não vão se sustentar na época da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial não é inteligente, não. É só um jeito de falar. É uma programação. Inteligentes são os homens, criativos, né? Conseguem relacionar muitas coisas ao mesmo tempo, têm sensibilidade. Só o homem tem isso, porque nós somos humanos. A inteligência artificial ela só resolve problema. Então, a resolução de problemas mecânicos vai ser tomada pela inteligência artificial. Então, se você executa um trabalho que uma máquina pode executar, pode se cuidar que você vai perder seu emprego. Agora, quem consegue usar a inteligência artificial para executar melhor o seu trabalho, esse não só não vai perder o emprego, como vai ganhar muito mais dinheiro. Pense o seguinte, existem hoje soluções de inteligência artificial para atender cliente. E aí, não ache que o atendimento ao cliente é aquele que você está acostumado aí com esses robozinhos mecânicos, né? E você entra e chega a dar raiva, que é aquela coisa bem, né, sim ou não. Não, existem soluções de inteligência artificial hoje que elas conversam como um atendente. Você alimenta as informações da empresa, todo o processo de vendas que aquela empresa já tem, todas as respostas prévias que são instruídas aos vendedores, todas as informações a respeito do produto, ela consegue conectar tudo isso e iniciar uma conversa. Certo? O vendedor vai perder a sua vaga lá na empresa? Não vai. Mas se ele continuar fazendo a mesma coisa, ele vai perder. O vendedor vai ter que se especializar numa coisa que a máquina não faz. Eu estava escutando ontem só um trechinho de um podcast, e um grande empresário aqui do Brasil, que dá mentoria também de gestão, ele estava dizendo que houve um período da carreira dele em que ele estava muito corrido mesmo. Ele precisava comprar um carro, mas ele não tinha tempo de ir na concessionária. O tempo que ele tinha, às vezes, era no sábado, mas era no final da manhã. A concessionária sempre estava fechando. Aí ele ligou para a loja, para a revenda, falou com uma vendedora e disse o seguinte: olha, eu tenho interesse no carro, mas eu só posso chegar aí e ficar faltando 10 minutos para a loja fechar. Você me atende? Aí ela disse: claro, atendo. O senhor está vindo, o senhor tem interesse mesmo? Tenho. Eu vou lhe esperar. Pronto, está certo. Com alguns minutos ela liga de volta. Aí ela disse: seu fulano, eu tenho uma proposta melhor para o senhor. O senhor não vai vir aqui, não. Eu vou mandar o carro para a sua casa, certo? Eu vou mandar o carro aí numa prancha, vai descarregar na sua casa. O senhor vai passar sábado e domingo com esse carro. Na segunda-feira o senhor me devolve e a gente fecha a venda se o senhor gostar do carro. Aí ele disse: foi isso. Você falou com o seu gerente? Aí ela disse: não. Eu fui olhar no Google quem é o senhor. Eu vi que o senhor tem capacidade de comprar esse carro tranquilamente. Eu fui para o meu gerente e conversei com ele e disse: ó, o cliente é esse aqui. E pedi autorização dele para liberar o carro e mandar para a sua casa. Ele liberou, o carro está indo para aí. Ele disse: eu comprei o carro e eu estava com uma empresa precisando de uma vendedora. Eu tirei a mulher de lá. Ela foi contratada. Ela passou a ser gerente de vendas de uma das empresas desse cara. Essa humanização na venda, no atendimento ao cliente, assim, a IA pode até chegar muito perto, mas é coisa de quem é gente, de quem pensa, de quem tem sentimento. Fala, Christian.
Pois é. Eu estava pensando aqui, né? No histórico dos vendedores, na persona do vendedor, que todo mundo tem na cabeça. Todo mundo, qualquer um de nós aqui, tem uma palavra pronta para o vendedor. É o quê? Não. Não, não. Ninguém gosta de vendedor. Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de vendedor. Porque a figura do vendedor, na nosso imaginário, é aquela pessoa chata, pô. É o cara que vai empurrar o que eu não quero comprar. É o que vai me oferecer o que é simplesmente melhor para ele, não para mim. Eu não sei se ainda é assim em Campinas, mas antigamente, você entrava numa sapataria, ninguém nem entra em sapataria, o cara compra pela internet hoje sapato, né? Mas ainda existe a figura da sapataria. Lá na Maciel Pinheiro, ficava assim, um paredão de vendedor. Pronto, parecia que o cara entrava lá, alguém dava uma rasteira e botava o sapato no pé, já pegava a maquineta, passava seu cartão e jogava fora. Parecia uma gangue. Essa figura... Alguém passa pela Marcel Pinheiro, ainda é assim lá? Emily? Emily está dizendo que é. Hã? Passou por isso ontem. O cara da sapataria, você entrava na sapataria e tem um rodízio. O vendedor da vez iria lhe acompanhar. Mas ele acompanhava cada passo que você desse na loja. Você não tinha sossego, não. Era o cara aqui fungando no seu cangote. Pelo amor de Deus, me deixe. Não pode ser assim. Essa é a figura do mau vendedor. A segunda grande característica do vendedor é que ele não para de falar, não é isso? Fulano conversa demais. Rapaz, esse cara dava um vendedor. Não, dá um chato. O cara que fala demais, não para de falar o tempo todo, é chato, não é vendedor. Você experimente ir agora numa sapataria de primeiríssima linha. Sapatos de 3, 4, 5 mil reais. Você acha que tem aquele batalhão de vendedor e que o cara vai ficar fungando no seu cangote? Não vai, meu amigo. Porque já se descobriu, depois de tanto tempo, que o bom vendedor não é o que fala, é o que ouve. O bom vendedor não é o que fala muito, é o que ouve. Porque o bom vendedor, ele não vende, ele faz o cara comprar. Certo? Diga aí um produto. Roupa. Poxa, como tu é original. Tu pensou isso por quê? Você vende roupa. Oi, Emily. É porque ele não quer lhe ouvir, não. Ele quer vender o que ele tem no estoque, né? Vamos pensar no celular, então. Você chega numa loja de celular e você tem um motivo pelo qual você está procurando comprar um celular. Então, a primeira coisa que o vendedor tem que entender é o quê? É o motivo. A mesma coisa da roupa. Qual é a ocasião? Porque senão você vai começar a oferecer um paletó para o cara que está indo para a praia. Aí não, mas eu vou para a praia. Não, mas compra esse paletó que está na promoção. Mas eu não vou para um casamento, meu amigo. Eu vou para a praia. Então não adianta tu me oferecer paletó. Tem que ser bermuda, camiseta. É isso que eu vou usar. Não adianta tu oferecer um iPhone 16 Pro Max para um sujeito que tem 70 e tantos anos e ele só quer abrir o WhatsApp dele, meu amigo. Mas está com 50% de desconto. Mas eu não vou usar, meu amigo. Eu não vou usar. Então, um bom vendedor,
ele vai procurar saber o que o sujeito precisa, certo? Então, você precisa de quê no celular? Eu uso o WhatsApp, eu uso o Instagram, que é geralmente o que uma pessoa mais velha vai usar. Instagram, nem Instagram, vai usar Facebook, WhatsApp e o que mais? E aplicativo de figurinha, para ficar mandando figurinha de bom dia para todo mundo. Hã? Minha avó Sandra faz isso, vida. Não entrega não, vida. Então, existem parâmetros, configurações de um celular que o WhatsApp vai rodar melhor, que o Facebook roda melhor, que esses aplicativos que as pessoas mais velhas gostam rodam melhor. Então, eu vou oferecer para o meu cliente aquilo que ele precisa. Certo? Eu não vou, pode ser até que seja um iPhone 16 Pro Max. Mas por que você vai dizer o Pro Max? Porque a tela é grande. A senhora usa óculos, né? A vista às vezes está cansada. Olha o tamanho da tela. Aí, rapaz, essa é boa mesmo, eu vejo de longe. Essa é boa. Aí o WhatsApp aqui funciona bem. Você vai explicar, você vai oferecendo a ela coisas que ela vai usar. Mas se você disser, esse celular tem inteligência artificial, que você vai falar e você vai clicar em tal... Ela vai ficar olhando assim, meu amigo, eu vou usar Facebook. Dá licença que eu não quero saber disso. Você está querendo me empurrar o mais caro. Ou seja, dá para vender o 16 Pro Max para pessoa da mesma idade, só que por motivos diferentes. Por motivos diferentes. E à medida que você vai explicando à pessoa, né, ela lhe deu o motivo da compra, você dá ali a configuração do celular que atende o que ela está precisando. No final, ela é convencida por ela mesma, porque foi ela que disse o motivo, foi ela que disse o que precisava, e o celular atende o que ela precisa. O que é que fica faltando agora para fechar essa venda? O preço. Aí precisa caber no bolso dela, certo? Aí na hora de dizer o preço, você diz com naturalidade. Existem inclusive técnicas para você dizer quando coisas são muito caras. Por exemplo, você vai vender um vestido de 5.450. 5.450 é muito mais do que 5.450. Por exemplo, um carro caro, né? 545 mil reais. Quanto é esse carro? 545. Rapaz, 545 é barato demais. Agora, 545 mil é dinheiro que não se acaba mais. Os vendedores vão aprendendo essas técnicas para dizer o preço com naturalidade. É natural. Dado o valor, as condições são as que ele queria, está fechada a venda. Certo? Você não empurrou nada a ninguém. Você só resolveu um problema do teu cliente. Vendedor é mal visto por isso, porque os vendedores não estão preocupados em resolver os nossos problemas, eles querem empurrar o que eles têm lá no estoque. Não faça isso. Se você vende, não faça isso. Agora, se você se preocupar em entender o que o seu cliente está precisando e mostrar a ele que aquilo que você está oferecendo resolve o que ele está precisando, você acabou de vender, você nem vendeu, a pessoa comprou. O que é totalmente diferente. Esse trabalho árduo, ele é árduo porque para você ter estas informações, essa estrutura, você levou tempo, você pesquisou, né, você treinou. Mas ele não é árduo no sentido braçal. A sua competência, porque o texto diz aqui, árduo e competente, a tua competência vai fazer com que o teu trabalho se torne cada vez mais leve, mas não em menos tempo. As pessoas que querem crescer trabalham e trabalham muito. Ele continua: Deus planejou a economia do mundo de tal modo que sejamos recompensados de acordo com nosso esforço e nossa capacidade. Para progredir, cabe-nos adquirir competências e trabalhar arduamente
em nossa vocação. Deus fez o mundo de uma forma tal que para você progredir tem que ter esforço diário. Então, se alguém promete uma forma de ganhar dinheiro que não tenha esforço, não tem essas, de vez em quando aparece na internet, né? Trabalhe 15 minutos e ganhe 100 mil reais. Espera aí, meu amigo. Nem traficante de droga faz isso. Meu. Nem vendendo droga na favela você trabalha 15 minutos. Na verdade, traficante de droga trabalha o dia todinho. Trabalha no que é errado, né? Mas trabalha o dia todo. Então, essas promessas de ganhar com pouco esforço são ilusórias. E quando você está numa empresa, né? Agora pensa aí você como funcionário. Você está numa empresa, você é chateado, é insatisfeito com o salário, com o cargo. Aí você diz assim, poxa, como é que eu faço para sair dessa? Tem gente que diz, eu vou montar uma empresa e vou ter o meu próprio negócio. É uma possibilidade, claro que é uma possibilidade. Mas se lembra daquilo que eu trouxe semana passada, uma informação de um grande bilionário, que ele disse, se você tem de 20 a 30 anos, trabalhe para alguém que sabe trabalhar. Ou seja, é a hora de aprender. Se você tem de 30 a 40, se esmere naquilo que você aprendeu a fazer. Se você tem 40 para 50, aí é a hora de dar o gás naquilo que você se esmerou. E de 60 para frente, cuide dos seus netos. Curta os seus netos. Ou seja, existem fases da vida, da nossa carreira. De 20 a 30, é a hora que você pode errar muito. Mas você vai errar muito menos se você estiver trabalhando com alguém que sabe trabalhar. Eu tive uma excelente oportunidade de trabalhar numa indústria metalúrgica que, na minha época, tinha 45 anos. Já faz 15 que eu saí, ou seja, hoje ela tem 60 anos. Empresa extremamente organizada nos seus processos, onde tudo tinha um procedimento para ser seguido. Tinha horário para tudo. Muitas vezes eu me chateava pela rigidez da empresa, mas foi aquilo que me ensinou a ser mais disciplinado. Eu tinha na faixa de 20 a 30 anos. Hoje, para poder replicar coisas do tipo, né, onde eu executo meu trabalho, é muito de se lembrar do que era feito lá e tentar implantar onde eu estou trabalhando. É uma fase que você aprendeu e você está tentando agora executar, o que também não é fácil. Mas você vai aprendendo as competências e colocando em prática. Esse exercício, irmão, se for feito, se for bem feito, vai ser recompensado. Se você é um bom funcionário, você quer sair de onde você está, você precisa aprender como aquilo ali é feito. E é ser o melhor onde você já está hoje. Não é ser melhor no lugar do outro. Você não tem como alcançar o lugar do outro ainda. Se você não chamar atenção na posição que você está, ninguém vai lhe tirar dali. Então você está sei lá, você é estagiário. Para ser efetivado, você tem que chamar atenção. Senão, quando terminar seu estágio, a empresa vai botar para fora. Agora, você saiu do estagiário para efetivo, só que você tem um cargo muito baixo. Ou você é o melhor daquele cargo ali, ou você nunca vai receber uma promoção. E assim por diante. Essa semana, durante a viagem que a gente fez lá a Fortaleza, o pastor Aldenor estava nos contando, o presbítero Luciano e a mim, como foi a trajetória dele dentro de empresas de telecomunicação. Ele teve uma trajetória ascendente muito forte e rápida, inclusive. Ele começou como atendente de call center. Aqui seria tipo AIC, só que ele atendia lá para Oi. Se eu não me engano, era a Oi que ele começou. Ele se destacou tanto que apareceu aqueles concursos internos para supervisor. Ele passou, foi promovido para supervisor. Foi um supervisor tão bom que foi chamado para um projeto da Embratel, que a Oi estava fazendo em parceria com a Embratel.
esse projeto chamou tanta atenção da Embratel que ele foi tirado da Oi pela Embratel e contratado num cargo superior. Depois ele estava bem na Embratel, e, se eu não me engano, houve uma fusão, uma compra da Claro, e ele passou a ser da Claro. E na Claro ele chegou à diretoria de projetos da Claro Fortaleza, que é uma regional, um prédio assim, enorme lá em Fortaleza. Ele mostrou a sala, o andar que ele trabalhava, e de lá ele foi chamado para ser diretor da Claro em São Paulo, um dos maiores cargos da Claro no Brasil. E ele não foi, porque foi justamente quando ele estava assumindo a igreja Betel, e ele não podia se afastar da igreja, e também a vida estava assim, muito corrida. Mas houve esse passo a passo. E o que ele disse a gente? Foi fruto de muito trabalho, fruto de muito esforço, de muitas vezes ter que sair da segunda-feira de casa, deixar a esposa com os filhos e passar a semana inteira viajando, visitando cliente, trabalhando nas lojas e voltar no final de semana. Mas olha o que ele conseguiu. Saiu de atendente de call center para diretor da Claro Nacional. Isso, inclusive, é bom porque nos dá testemunho que pastor não é aquele que deu errado na vida e vai ser pastor, não. Os pastores deviam ser os profissionais que dariam certo em qualquer coisa, mas eles decidiram ser pastores. Não é o fracassado que vai ser pastor, não. Porque trabalha com coisas tão sensíveis que ele teria condição de talvez trabalhar em qualquer área que ele escolhesse, mas ele escolheu ser pastor. Fruto de muito trabalho. Eu estou dando um testemunho do pastor Aldenor, mas eu sei que vocês devem ter outros aí na mente de vocês. Mas todas essas pessoas vão lhe ensinar só um caminho: trabalho duro e competência. É a única forma de crescer, não tem outra. E para a gente finalizar, o terceiro princípio diz assim: os esquemas de enriquecimento rápido são tolos e conduzem à pobreza. Em todas as épocas, há quem tente contornar o caminho divino para o sucesso financeiro, enveredando por esquemas que prometem prosperidade sem trabalho árduo e competência. Tais esquemas insensatos e gananciosos falharão mais cedo ou mais tarde, aprofundando o desastre financeiro. É engraçado que no meio evangélico, às vezes você falar em trabalho duro para crescer, para enriquecer, é quase falar em pecado. Para muita gente é até pecado. Mas muitos desses se esbaldavam na Brás Company. Interessante isso. A gente precisa investigar o nosso coração. Por que a gente pensa assim? Quer dizer, o sujeito que está trabalhando muito, eu vejo mal. Isso é um avarento. Mas a primeira pirâmide financeira que aparece, eu já fico todo serelepe para botar meu dinheirinho lá. E aparece. Eu falei o nome de uma, mas vão aparecer outras, viu? E eu vou dizer mais: se um dia soltarem Toninho Bitcoin e ele voltar para Campina e gravar um vídeo daquele, olhe no meu olho, você acha que eu sou um bandido? Vai ter muita gente que vai chorar e dizer: isso é um homem de bem, onde é que eu assino aqui? Porque é avarento. Mas não é só avarento, não é avarento e preguiçoso, não quer trabalhar. Não quer trabalhar. Esse tipo de gente que oferece ganho fácil, eles se esbaldam do dinheiro do preguiçoso. Esse sim é avarento. Quer dizer, o sujeito que trabalha muito, que acorda cedo e dorme tarde, que se esforça o tempo todo, que vive no meio do mundo, dando um jeito para conseguir o pão de cada dia e crescendo. Aí quando você vê o cara trocou de carro, diz: rapaz, esse negócio está errado. Esse caba está fazendo coisa errada. Já está num carro desse. Ora, mas ele não está trabalhando? E você queria que ele ficasse mais pobre? Não, ele está trabalhando muito para ficar mais rico. Mas ao mesmo tempo eu sou tentado a jogar na Mega Sena,
no bolão, na rifa que me ofereceram. Por quê? Porque eu quero dar o pulo do gato. Eu sou mais esperto, eu vou passar por esse processo que todo mundo quer passar. Não vou passar, eu vou dar o pulo do gato. Não funciona assim, irmãos. Não funciona assim. O nosso crescimento profissional, o nosso crescimento financeiro é paulatino. Não acredite em quem diga assim: olha, você faça isso que em 6 meses você está rico. Isso não existe, isso é mentira. Agora, se você se esforçar, se você for competente no que você faz e trabalhar corretamente, Deus abençoa o teu trabalho. Fuja de quem lhe oferece enriquecimento rápido, porque isso é mentira. E, ao mesmo tempo, fuja da conversa de que trabalhar pouco vai resolver o teu problema. Não vai. Nós precisamos trabalhar e trabalhar muito, se nós queremos sair do lugar. É por isso também, agora já finalizando, que a igreja não pode ser um empecilho para o trabalho dos irmãos. Em que sentido eu estou dizendo isso? Além do discurso, que precisa ser um discurso que encoraja o trabalho, que olha para o trabalho como uma coisa boa, que estimula os irmãos a crescerem, além do discurso, a igreja não pode atrapalhar em outro sentido. As igrejas evangélicas estão inundando as famílias de tantas programações que o sujeito não pode trabalhar. Há cerca de 1 mês a gente foi para Natal, visitar uma escola lá. Na volta a gente parou num sinal e tinha uma igreja, acho que uma igreja batista. Foi agora, foi? Foi quando eu fui com Ellen. Com Ellen, com Evinha e Lia. Foi naqueles 5 dias de férias que a gente tirou. Tinha uma igreja batista e tinha a programação da semana. Meu amigo, quase não dava para ler enquanto o sinal estava fechado. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Sabe o que é que acontece? Geralmente são as mesmas pessoas. Ou seja, o cara está de segunda a segunda dentro da igreja. Então, das duas, ou ele não vai trabalhar, ou não vai ter tempo de ficar em casa com a família. Todo dia tem programação na igreja, ou então ele não vai para a programação da igreja e vai ser repreendido pelo pastor. Alguma coisa vai acontecer. Irmãos, não precisa disso. Deus já nos deu uma agenda na igreja. Qual é a agenda da igreja? Qual é a agenda da igreja que foi deixada nos 10 mandamentos? Lembra-te do dia do Senhor. Ponto. Esse aí não tem conversa. Lembra-te do dia do Senhor. Tem a história do crente domingueiro? Pois Deus parece que é domingueiro. O problema é que os crentes nem no domingo vão. Mas a Bíblia diz: lembra-te do dia do Senhor. Ora, isso quer dizer que eu não devo participar da reunião de oração? Não. É uma bênção a participação na reunião de oração e doutrina. É uma bênção. A gente vai começar a programar agora a nossa primeira reunião da família. É ótimo. É ótimo. Mas eu vou fazer todo sábado a reunião da família? Eu vou ficar impondo aos irmãos uma obrigação? Tem que vir para a reunião de oração, se vire. Não existe mandamento, irmãos. Sabe por quê? Porque vocês têm que trabalhar. Vocês têm que dar conta das atividades de casa e fora de casa. E eu não estou desestimulando os irmãos a virem, muito pelo contrário. Eu quero que na próxima quinta-feira o máximo de pessoas venha, mas pela consciência. Olha, eu organizei minha casa, eu tenho condição de ir para a reunião de oração. É uma bênção. Se você consegue, faça isso. Eu lhe estimulo a participar. Eu lhe estimulo a participar da reunião da família. Mas não posso exigir. Porque os irmãos têm muitos trabalhos em casa. Agora, quando não vem no domingo,
aí a mensagenzinha do coração aparece na segunda. Todo mundo sabe que é assim, porque ali eu posso exigir, que é lei de Deus. Trabalhem, irmãos, trabalhem arduamente, trabalhem com competência, fujam das promessas de enriquecimento rápido e ilícito, e Deus vai abençoar o trabalho dos irmãos. Amém.